Inclusive hoje eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre perseguições espirituais. Se vocês estiveram conosco no Sangue nos Umbrais, que foi ministrado aqui, esse domingo, dia 30 e 31 de julho, eu vou dar uma aprofundada. É um material que eu escrevi e lancei num livro ainda desse ano, o Discernimento Espiritual, como mapear fortalezas, como destruir cativeiros. Eu quero falar um pouquinho sobre repetições, e eu quero aprofundar no tema da perseguição, da maldição sobre a vida das pessoas. E você sabe, eu prego em cima do que está escrito. Então você vai ser recebido aqui, você vai receber uma enxurrada, uma overdose de palavras bíblicas, para que você entenda as razões de frustrações, do mau desempenho, as razões dos sofrimentos e do caos que às vezes você está vivendo. A palavra de Deus diz em Gênesis, você pode me ajudar, capítulo 4, do verso 11 ao verso 16, diz assim: és agora, pois, maldito sobre a terra. Essa vai ser a quarta vez que a palavra maldição vai ser declarada por Deus. 3 vezes em Gênesis 3, e agora de novo em Gênesis capítulo 4. São as consequências do pecado secreto, que o teu vizinho não vê, mas que o mundo espiritual vê. Diz assim: és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu, para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que eu já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. E o Senhor colocou em Caim, presta atenção, um sinal. Diga comigo, um sinal. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim aqui reclama e diz que o revés que ele vai experimentar, que a sentença que ele recebeu foi desproporcional. Mas eu quero dizer para vocês que o salário do pecado, quando a Bíblia diz que ele gera morte, Deus nunca brincou com isso. Esse homem recebe um sinal. Quando nós buscamos razões das tragédias na vida das pessoas, eles não fazem ideia de como as atitudes, os caminhos, as jornadas, as direções que ele tomam vão afetar a sua própria vida. Esse homem, chamado Caim, pode passar ao próximo, por favor. Ele é um fora da lei. Ele se torna alguém criminoso. Ele vai viver à margem. Ele vira um marginal, andando em volta, tangenciando. Ele nunca consegue equilibrar suas finanças, porque o sistema econômico sempre vai ser contra ele, sempre. Quando a Bíblia diz: eu vou arar a terra e ela não vai dar o fruto, significa que ele vai trabalhar e não vai ter resposta, sem acesso à bênção. Maldito és sobre a face da terra, sem segurança, porque todo aquele que me encontrar vai querer me matar. Fugitivo, abandonado, rejeitado e sem direção. Você vai ser errante. Tem uma versão que diz: você vai ser vagabundo. Uma pessoa que vaga sem encontrar um local onde ele consegue conviver em paz, longe de Deus. Eu vou para longe do Senhor. O Senhor me expulsa da tua face. Perseguido pela ameaça de morte e marcado por um sinal. Então, quando você vai distinguir sinais de perseguição espiritual, você está buscando, na verdade, razões de tragédias na vida da pessoa. Quando você vai extrair o verdadeiro significado dessa palavra, maldição, que é muito mal compreendida, e nós vimos isso no Sangue dos Umbrais, no hebraico
existe esse monte de expressões aí, Alá, Calau, Ará, Cababe, Nacabe, Zaã, e no grego, anátema, Cataraomai, Cacologel e Raca, ou Racá. Cada uma dessas palavras, elas têm, de fato, um significado, e o português, nesse caso, se torna muito pobre para definir cada uma delas. Então, a gente vai aqui buscar as razões e por que esses sinais que o mundo espiritual lança sobre homens, seja de bênção, seja de maldição, ele anda nos encalços, ele persegue mesmo. Hoje eu quero falar sobre perseguição espiritual. E diz assim, há um lugar, aliás, antes de ler o texto, chamado Nablus em Israel. Se Deus quiser, ano que vem, nós voltamos a viajar para Israel, quero muito que você vá comigo. Nablus fica na Cisjordânia. Cisjordânia hoje é um território palestino, então não tem assim naquela área de Nablus, que era a antiga Siquém. Lembra que Siquém foi vizinho de Abraão, foi vizinho de Isaac? É ali, Nablus. Aí fica um monte ao norte, chamado de Monte Ebal, também conhecido como Monte das Maldições, e ao sul fica o Monte Gerizim. Lembra que Jesus encontra com uma mulher samaritana, então ali região de Samaria, região da Palestina, região hoje da Cisjordânia. E ali 6 tribos, que são os filhos das esposas livres de Jacó, ou seja, Raquel e Lia, os 6 filhos sobem e profetizam bênção em Monte Gerizim. Mas no Monte Ebal, os filhos de Bila e Zilpa, que eram concubinas, ou escravas de suas esposas, mas que também eram filhas de Israel, filhas de Jacó, profetizam a maldição. E ali naquele vale era o vale do Estreito. É interessante quando a gente vai ver como é que Jesus pregava para 5.000 homens. Então ali na Galiléia, por exemplo, existe na verdade um monte das bem-aventuranças. É o quê? É uma geografia que funciona com acústica. Então ele prega ali, então aquele povo subia, dava uma palavra de bênção, o outro povo subia, dava uma palavra de maldição, e aquela voz, aquele som escorria pelo vale, e todo mundo embaixo gritava, amém, amém e amém. Então, entendido isso, vamos seguir aqui, e vamos falar sobre Deuteronômio 27, que são as últimas palavras de Moisés, antes dele passar o bastão para Josué. Diz assim, quando atravessarem o Jordão, as tribos de Simeão, Levi, Judá, Issacar, José, Benjamim, ficarão no Monte Gerizim, onde proclamarão uma bênção sobre o povo. As tribos de Ruben, Gade, Ásia, Zebulon, Dan, Naftali, ficarão no Monte Ebal, de onde proclamarão uma maldição. Então os levitas dirão em alta voz a todo o povo, ele vai dar aqui 12 sentenças de maldição. Maldito quem esculpir ou fundir um ídolo. Maldito quem desonrar pai ou mãe, maldito quem roubar a propriedade do próximo, maldito quem fizer o cego se desviar do seu caminho, e todo o povo responderá amém. Maldito quem negar justiça aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, maldito quem tiver relações sexuais com a esposa de seu pai. O que ele está dizendo? Que existem consequências inevitáveis e implacáveis por causa da desobediência. Por que aquilo aconteceu contra Caim? Aquele sinal. Porque aquele sinal é uma revelação espiritual de algo que está de desacordo com a palavra de Deus. Deus não proíbe você fazer porque ele é mau. Deus não deixa, Deus não pode. Com Deus nada pode. Não, Deus está falando o seguinte, você pode. Mas você vai quebrar a cara se você desobedecer. Você quer mentir? Mente. Mas há uma consequência para toda mentira. E as consequências das mentiras, elas sempre são maiores do que as consequências da verdade. O que é? Você quer roubar? Rouba. Você vai desfrutar daquele prazer por um tempo, mas depois não reclama quando você ficar falido. Não vem pedir para o pastor orar com você por uma unção de riqueza. Não vai funcionar. Porque o mundo espiritual coloca um sinal em nós. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão.
Pensa assim, uma pedra que joga, tem assim, quem tem telhado de vidro não joga pedra para o alto. É isso que a Bíblia, assim, traduzindo na linguagem do pastor Lobo, no ditado popular, é isso. Você quer desobedecer? Desobedece. Mas essa pedra vai voltar. Isso não é karma da outra vida. Isso é espiritismo, a gente não tem outra vida. A gente vive uma vida só. E depois disso vem um juízo. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. Essa palavra repentina ruína, você vê assim, não, ele estava tão bem, aí de repente, algo o atingiu, trazendo, ele foi arruinado, pronto. Então são consequências de quebras de aliança, e como a gente citou, aquelas palavras, alau, calar, arar, anátema, eu quero extrair aqui o significado para você entender o que a palavra maldição de fato fala na Bíblia. Primeira coisa, jamais você vai quebrar uma maldição, porque é isso que o povo quer. Oração, faz uma oração forte de quebra de maldição, preste atenção. Você jamais vai conseguir quebrar uma maldição se você continuar desobedecendo. A maldição vai continuar te perseguindo. Ninguém que, ouvindo as palavras dessa maldição, aqui é a tradução da palavra Alá, hebraico, se abençoe no seu íntimo dizendo, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para calamidade, segundo todas as maldições, Alá, da aliança escrita no livro da lei, Deuteronômio 29. Não adianta você dizer, eu vou desobedecer e vou ser feliz. Eu vou andar no pecado e não vai ter uma resposta espiritual. Eu vou desobedecer ao Senhor e não vai haver problema nenhum. Não, Deus não diga no seu íntimo, não vai dar nada. Não diga isso, porque vai dar. Então o mesmo Deus que propõe a bênção, é o mesmo Deus que propõe a maldição. Olha, se você obedecer, a tua vida vai ser repleta de misericórdias, de bondade. O Senhor te dará do melhor da riqueza do céu, do melhor que a terra pode produzir. Isso chama-se obediência, é resultado, é colheita. Agora, Deus não vai te amarrar, não vai te algemar para você desobedecer. Quer desobedecer? Desobedece. Você quer desonrar teu pai e tua mãe? Vai lá. Agora, os teus dias serão encurtados. Quando a Bíblia diz, obedeça a teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Gente, olha que notícia boa. É tão simples escolher uma vida de felicidade. Quando o pai diz não é não, quando a mãe diz não é não, quando o pai diz sim é sim, quando a mãe diz sim é sim, simples. Mas o homem quer ser mais o quê? Mais esperto, ele acha que vai burlar a lei e não vai ter sobre ele uma sanção espiritual. É isso que a Bíblia está dizendo. Alá, então, o que é? É a quebra da aliança com Deus. Alá atinge, sabe quem? Não é ímpio não, gente. Atinge crente. Crentes desviados. Aprenda isso, a maldição vem por trás. A maldição não se choca com você. A maldição te surpreende. Meu Deus, quem foi que me tocou? Quem foi que me... A maldição, você não vê ela chegando. Quando você vê, ela alcançou. Pastor, por que isso aconteceu comigo? Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Não adianta você correr. Agora, essa palavra, pastor, por que você não avisou antes? Você vem contar para mim hoje? Não, calma que tem uma escapatória aqui. Vamos continuar aqui. Desdenhar, reduzir o valor, ridicularizar. A palavra calau é uma sentença verbal com o poder de destruir. Eu te amaldiçoo. Você nunca vai ser feliz. Você nunca vai prestar para nada. Desculpa a expressão, você é besta, você é burro. Essa é uma palavra de praga. Olhou para Davi com desprezo. Olha como é que o gigante Golias vai amaldiçoar Davi.
Aqui é uma palavra lançada que vai desencorajar, vai tirar força, vai impedir. Viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha comigo com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Calau, Davi invocando seus deuses. Ele o amaldiçoou. O mundo espiritual, ele vai usar a boca de pessoas que você vai enfrentar, no sentido bom da palavra, não é carnalidade, você vai enfrentar situações para quê? Para te desencorajar, para dizer, você nunca vai ser feliz. São pessoas que ficam presas, e é por isso que nós vamos fazer a bênção das gerações, domingo que vem. São pessoas que ficam presas, aonde? Em palavras que eles tomaram como verdade. Agora, escuta essa aqui. Toda palavra de maldição é uma falsa profecia ao teu coração. E você acreditou nessa falsa profecia. Fórmula que exprime o afastamento do favor divino. Tem um efeito devastador. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou o mensageiro para chamar Balaão. Balaão era um profeta que profetizava por dinheiro. Eu te dou quinhentão para você vir aqui e lançar uma palavra de maldição. Vai dizer assim: Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito, cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo, expulsá-lo da terra, pois sei que quem você abençoa é abençoado, e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Balaque, rei de Moabe, ele já viu que a batata dele estava assando, o povo que tinha saído do Egito contorna pelo mar, não passa pela terra dos filisteus, o mar se abre, eles, agora a casa caiu, Números 22, corre lá, e chama alguém para destruir. Isso pode causar um efeito de fato, que vai destruir a vida da pessoa. Agora preste atenção, praga de maldição lançada só funciona em vidas ligadas, associadas ao pecado. Como pardal que voa em fuga, e a dorinha que esvaça veloz, assim a maldição sem justo motivo não pega. Provérbios está sendo muito mais profundo do que Números. Alguém já tentou pegar uma andorinha? Você vai sair aqui num dia quente de verão, vai ter um monte de passarinhos se alimentando desse fruto aqui, é castanha do Pará, se eu não me engano. Tem uma castanha boa que cai dessa árvore aqui, quando você sai da igreja, à direita. Você vai ver um monte de passarinho ali bicando o fruto. Corre, sai do culto, tenta pegar ele. Ela voaça veloz. É uma andorinha que você não consegue pegar. Você consegue pegar só se estiver doente, com a asa quebrada. Fora isso, a maldição não pega sobre quem? Sobre o crente que anda com Deus. Mas ela sim atinge a pessoa que está vivendo em pecado. O encantamento, a bruxaria, o olho gordo, pastor, fizeram um trabalho de macumba, falaram que era macumba, fizeram um esforço espiritual ocultista, enterraram o meu nome, pegaram o meu nome e levaram para a praia e fizeram um feitiço, fizeram um ritual satânico com a minha vida. Pastor, sabe aquela mulher, aquela fulana, ela conquistou o coração do esposo, porque houve e de fato existe isso, mas não funciona na vida do crente. Ouça, recebi a ordem de abençoar, Deus abençoou e não posso anular sua bênção. Pode repetir isso comigo? Diga: não posso anular a sua bênção. Você lembra que Moisés, ele tinha abençoado as 12 tribos, Moisés não, Jacó, Israel tinha abençoado as 12 tribos, em Gênesis 49, e aí sim, em Deuteronômio, Moisés vai abençoar de novo. Não dá para anular uma bênção. Mas por quê?
Quando ele olha para Jacó, ou seja, Jacó aqui significa o povo de Israel. Por exemplo, hoje estava o pastor Samuel aqui com a família Gonçalves. Quando eu olho para os Gonçalves, aí estava Paulo, Lília, estava o Rafa, estava a Vicky. Quando eu olho, eu não vejo maldade, significa que eu não vejo pecado. Quando ele olha para Jacó, para o povo de Israel, não vê maldade alguma, não vê calamidade à espera. Está falando do futuro de Israel. Pois o Senhor, seu Deus, está com eles, foi aclamado como seu rei. Deus os tirou do Egito, ele é forte como boi selvagem. Encantamento algum pode tocar Jacó, magia alguma tem poder contra Israel. Agora se dirá a respeito de Jacó: vejam o que Deus fez por Israel. Mesmo você pode chamar o feiticeiro do mais alto grau, do mais alto nível, o bruxo, o mago, o guru, aquele que trabalha no meio da tribo, fazendo feitiços, magia, puçanga, encantamento. Não funciona. Por quê? Porque quando Deus olha para a minha vida e olha para a tua vida, Ele não conta desobediência. Pastor, e se eu desobedecer? Aí a tua vida vai ser uma tragédia. Cercado por muralhas de uma prisão, é daí que vem o nome fortaleza. Capturado por uma força irresistível. Você não vai sair da fortaleza. Você não vai sair do cativeiro. Você não vai sair do calabouço. Você não vai sair da prisão. Alá e Calau predizem o que poderá acontecer. Ó, se você desobedecer, o que vai acontecer é isso aqui. Mas Ará é a maldição concretizada, porque o pecado foi longe demais. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita você é entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Alguém já viu uma cobra andar de pé? Já viu cobra com pé e com... assim, já viu cobra? Você vai no zoológico, você encontra lá uma cobra dentro de casa. A cobra, ela anda rastejando. É a maldição concretizada. É isso que significa Ará. Mulher, com dores de parto, tu darás luz ao teu filho. Acabou. Não tem escapatória. Ai, pastor, fiz cesárea. Se a mulher com dor de parto sofre 24 horas, ou 12, ou 8, você que faz cesárea vai sofrer a semana inteira. Porque minha esposa fez, ela não podia ter parto normal, 2 cesáreas. Eu sei do que eu estou falando, não dá para escapar. Ou alguém hoje aqui ficou em casa a vida inteira e quer o pagamento. É com o suor do teu rosto que você ganha o teu sustento. Essa é um Ará. É capturado por algo que você não consegue escapar. Detecção de um distúrbio espiritual. É o esquema de investigação de sintomas. Insuficiência econômica, mesmo com dinheiro suficiente, históricos de mortes, assassinatos, suicídio, repetições de enfermidades hereditárias, divisões familiares, anormalidade, desvio na área sexual, cadeias pecaminosas, comportamento com vícios repetidos, ataques malignos frequentes, quebras de laços de almas através de adultérios e divórcios. Agora, pastor, como é que eu faço para escapar disso? A gente tem que arrumar um bode expiatório. O bode expiatório é uma figura bíblica que te conduz ao arrependimento. O amor de Deus é maior que o meu pecado. Onde abundou o pecado, lembra que o apóstolo Paulo fala? Superabundou a graça. Aí Paulo fala, então vamos pecar, já que onde abunda o pecado? Paulo, não, porque o salário do pecado é a morte. Transferem a culpa para um bode expiatório, uma vítima perfeita, para assumir o prejuízo por sua falha, que receba a punição em seu lugar. O que Adão falou? Foi a mulher que tu me deste, a culpa é tua. Eu casei com ele, foi de Deus. Aí quando vê que ele não é essas perfeições, não é esse príncipe encantado, aí que é bodão, eu acho que o profeta me enganou. Aí quando Deus pergunta para a mulher, não, foi o diabo, pastor, minha carne é fraca. Deus me fez assim, me fez fraco. Eu nasci assim, pastor, pecador, falador, murmurador, reclamador, incrédulo. Eu não consigo crer, eu não consigo sair desse meu destino, querido. Todo mundo precisa nascer de novo. Todo mundo.
nasceu pecador, faz uma aliança com Jesus que você nasce, de verdade. Quanto mais, vamos achar aqui um bode expiatório, expiatório não é aquele que fica espiando pelo buraco da fechadura, não. Espiar é tirar, espiar é com X, espiar com S, espiar com S, é de espionagem, de espião. Espiar aqui é retirar, é arrancar. Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificar a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que servamos a Deus vivo. Você quer um bode expiatório? Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Jesus expiou as tuas culpas. Hebreus capítulo 1, verso 1, diz que Cristo expurgou de nós, retirou de nós, purificou o nosso pecado, por causa do sangue. Como é que você se livra da maldição? Entregando tua vida a Jesus e andando numa vida de arrependimento. Não vou fazer mais. Verdades sobre a maldição. Número 1, maldição é julgamento de Deus, não do diabo, contra o pecado. Eu vou voltar uma passagem. O sangue de Cristo foi oferecido a Deus. Deus foi vítima quando nós pecamos. E o Filho de Deus morre para nos salvar. A terra está contaminada pelos seus habitantes. Por quê? Pastor, por que minha casa parece que tem demônio? Muito simples. Desobedecem às leis de Deus, violam os decretos divinos, quebram a aliança eterna, por isso a maldição está aí. Então, é a maneira como Deus avisa você, muda de vida. O diabo não é responsável por maldições. Eu falei sobre isso no Sangue nos Umbrais. O Senhor enviará sobre vocês o que, gente? O que, gente? O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão, repreensão em tudo que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína. Olha arruinado de novo aqui, repentino, pelo mal que praticam, ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras. Todas essas maldições cairão sobre vocês. Por quê? Não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que Ele deu. Está claro isso, gente? Então, a bênção tem a ver com arrependimento e obediência. E a maldição tem a ver com impiedade e ausência de obediência, desobediência. É um sinal para a minha vida e para a vida de quem quer me ajudar. Essas maldições serão o quê, gente? Digam sinal. Elas vão sinalizar. Essas maldições vão alertar. E um prodígio para vocês e para seus filhos, descendentes, para sempre. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, ao seu Deus, na época da prosperidade, então, em meio à fome e à sede, e aí no Deus e em pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Pastor, vê aquele chefe, vê aquela pessoa contra mim, foi Deus que enviou. Foi o diabo não, querido. Pastor, o senhor está fazendo o diabo não ter culpa? Não, o diabo é culpado. Ele que diz para você, desobedece. Ganha aquele dinheiro fácil. Vai lá, se junta com aquele homem que não é de Deus. Dá uma roubadinha, dá uma enganada. Ó, o seguinte, você está aí vivendo esse casamento sem intimidade, ninguém diz de ferro não, minha irmã. Vai lá, vai ser feliz. O diabo, ele te dá uma orientação. Gente, como tem gente hoje pedindo permissão para pecar?
Pastor, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? Olha, eu leio o que está escrito na Bíblia. Pastor, mas eu posso fazer? A Bíblia diz que não. Se você pode fazer, pode. Mas você vai sofrer a consequência do que a Bíblia diz. Pessoas que pedem de fato permissão para pecar. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço, até que os tenha destruído. Por que minha vida tem uma área dela que não funciona? Porque tem uma desobediência. E você vai insistindo, dando murro em ponta de faca. Vai então. Você não está vendo que tua mão está toda ferida, machucada, que entrou ferro aqui. Pastor, estou dando murro na parede, no concreto. Não, você está dando murro na ponta da faca. Quando Jesus ele encontra com Paulo, naquele tempo, cujo nome Saulo, hebraico, e o nome dele grego era Paulo, pequeno, ele fala, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, dura coisa é você esmurrar a ponta da faca. Não adianta você botar a culpa nos outros. A culpa é da igreja, a culpa é do pastor, é que falta unção em quem orou, falta autoridade em quem... Não tem, é a gente que tem que resolver isso. Um julgamento de Deus contra o pecado. Nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra. Tanto o ladrão quanto o que julga falsamente serão expulsos, conforme essa maldição. Assim declara Deus, o Senhor dos Exércitos. Eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão, na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela ficará na sua casa e destruirá tanto as vigas como os tijolos. Sabe o que Zacarias está falando? A mesma coisa que Ageu 2 está dizendo. Sua casa é linda. Mas quando é para ofertar na igreja, você retém a mão e fala, olha, eu vou secar as nuvens, você não vai ter chuva sobre tua plantação, eu vou fazer a terra endurecer, ela não vai mais fertilizar, eu vou mandar com que o calor extremo te toque, você não vai ter como se aliviar na sombra, eu vou mandar que o frio venha e devaste as tuas colheitas com geada. É isso que Deus está falando. Por quê? Por causa da minha casa. Você está com uma casa boa, com uma casa perfeita, e a casa de Deus? Não, deixa assim mesmo, deixa na obra. A gente vai fazendo devagar. É isso que Malaquias 3, 8 e 9 fala. Com maldição sois amaldiçoados. Sabe por quê? Porque me roubais. Então, quer dizer, com maldição sois amaldiçoados. Então, existe uma palavra contrária. A quem? A desobediência. A pessoa pensa, estou me dando bem. Não está. Você não está sendo abençoado. Agora, se você trouxer todos os dízimos à casa do tesouro, o Senhor o abençoará e fará com que a janela do céu derrame bênção. É muito simples. Um versículo e outro. Depende de quê? De obediência, de honestidade com Deus. Lembre-se disso. Se não houver pecado, não pode haver maldição. A maldição, do Senhor, está sobre a casa dos ímpios. Mas Ele abençoa a casa dos justos. Quer viver na impiedade? É o que você vai ter na tua família. É o que você vai ter na tua história. Você quer viver na justiça de Deus? É a bênção que você vai recolher. Vai estar dentro da tua casa. Você vai experimentar na tua descendência. A maldição, ela desmascara o pecado. Agora o detalhe. Ela promove arrependimento. Opa, eu tenho que me acertar. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos. Aí tem gente que chora, pastor, se humilha, busca a face de Deus, mas não muda de vida. Continua no mesmo pecado. Gente, largar o pecado, às vezes dói. Lavar o pecado é contra o nosso sentimento, é contra o nosso desejo, é contra aquilo que a gente está... Pastor, eu preciso ali fumar uma maconha. Eu preciso ir ali para cheirar uma carreira de pó. Eu preciso tomar... Gente, é o desequilíbrio. É quando o corpo, a carne, ela é mais forte do que o espírito. É por isso que carne e espírito estão em conflito. Gálatas 5. O espírito milita contra a carne contra o espírito. É por isso que quando você jejua, você bota a carne... que quem manda é Jesus, não é você não. Quem manda aqui é o Espírito Santo. É por isso que a carne impede as pessoas de vir para o culto, não vocês. A carne fala, pô, mas aqui está tão quentinho.
A carne tira o relacionamento. A carne acha bom ir na festa, não, só vai ser para a família. Aí junta aquela galera no tempo da pandemia. Não, mas só família, pastor. Não, esse meu amigo eu não posso deixar de ir. Não, no supermercado eu vou. Supermercado e entra na fila e não cumpre 1,5 m. E grita e tira a máscara. Fulano, no meio do supermercado. Só cuspindo o vírus do Covid. Mas na igreja, olhe para mim. A carne não quer que você venha à igreja. A carne não quer que você ore. A carne não quer que você leia a Bíblia. É a carne que está mandando na tua vida. Porque quando você ora, você conecta a terra ao céu. Quando você lê a palavra, você se alimenta do Espírito de Deus. A palavra de Deus, quando Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando você come aquele hambúrguer, quando você come o pastel depois do culto, quando você come o estrogonofe requentado do almoço, e joga aquela palha, aquela batata palha, você fala, nossa, vem até uma energia agora para trabalhar, para ficar mais à noite. Quando você não dá para o teu estômago, você fica fraco, com tontura. Ai, pastor, que dor de cabeça que eu sinto. Sabe por quê? O teu corpo acaba falando e sendo mais forte do que tua vida espiritual. É isso que ele está dizendo. Então, quando a maldição vem, ela quer promover na minha vida só o quê? Arrependimento. Quer que eu muda de vida. Evidências da consequência do pecado. Quando essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês sobrevierem, e elas os atingirem, onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, para o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração, de toda a alma, de acordo com tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor, seu Deus, lhe trará restauração e terá compaixão de vocês. Então, eu vou orar com você. Você quer que eu expulse o demônio? Eu expulso. Você quer que os pastores orem? Eles vão orar. Mas se você continuar na mesma vida que você está levando, o espírito imundo que saiu hoje, ele volta amanhã, e volta depois de amanhã, e volta depois de amanhã, e depois volta com 7 piores. Por isso que a vida fica uma desgraça. A maldição não é hereditária nem familiar. Pastor, está escrito, aquele que pecar é que morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai. Para com essa história. E o pai não será castigado pelos pecados dos filhos. Os justos serão recompensados por sua justiça e os perversos serão castigados pela sua perversidade. Quem crê que a palavra de Deus é verdade? Você crê nisso? Só que a gente fica nessa conversa de jogar a culpa no papai. Que teu pai te amaldiçoou. Então lança fora essa maldição. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus, vem cá, Pedrão, vamos botar uma conversa aqui. Tu me amas? Amo, Senhor. Tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me amas? Amo. Ele fez Pedro confessar 3 vezes, querido. Confessa a bênção de Deus sobre sua vida. Quando você confessa a bênção de Deus sobre sua vida, senão, gente, isso nunca ia ser suspenso. No momento em que você se arrepende e fala, eu amo meu pai, eu honro meu pai, mas não ando no pecado do meu pai. Meu pai traiu minha mãe, então eu não vou trair. Meu pai matou, eu não vou matar. Meu pai blasfemou contra Deus, eu não vou blasfemar. Meu pai era idólatra, eu não vou, só tenho meu Deus, eu jogo fora os ídolos da minha vida. Vocês estão entendendo isso? Essas bênçãos virão sobre ti. Agora, se você continuar no caminho do teu pai, bom, Deus é Deus zeloso, e é Deus que visita a iniquidade dos pais, que permanece na vida dos filhos até a 3ª e a 4ª geração. É o vovô ensinando para o papai, ensinando para o filhinho, ensinando para o netinho, até que alguém que se levanta e fala, comigo não, eu não adoro o ídolo mais, eu não fumo mais, eu sou marido de uma só esposa, eu sou honesto nos meus negócios, eu não fico falando aquilo que eu não vi, eu não sou falso testemunha. Vocês entendem isso, gente? Não é uma fórmula de oração na Bíblia para quebra da maldição, mas o arrependimento suspende o seu efeito maligno nocivo. E agora, esta advertência para vocês,
ó sacerdote. Sabia que Jesus te fez sacerdócio real? Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Aí você vai numa igreja, que o pastor honra o nome da igreja, o pastor, e deve ser honrado mesmo, mas ele tira a honra de Deus. Venha você também, porque aqui essa igreja que te cura, mentira. A pastora Fabíola orou aqui por cura. Salmo 103, versículo 3, diz, o Senhor é o Deus que te cura. Sabe qual é o nome de Deus? Rafael, Jeová Rafa. Rafa, cura. El, Deus, como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus é que cura, não é a igreja que cura. Não é o óleo que te cura, querido. Quem te cura é o nome de Jesus, porque Jesus levou sobre si toda a enfermidade. Você vai dar honra para quem? Você está pensando que não tem igreja que está amaldiçoando? Tá. Quando? Pastores desonestos, desequilibrados, doentes, que não amam ao Senhor, que não se humilham diante de Deus, que tem uma palavra que não honra o céu, as bênçãos deles te amaldiçoam. É isso que está escrito. Eu lançarei maldição sobre vocês, até amaldiçoarei suas bênçãos. Vem cá que eu vou te abençoar. Olha ver o que vai acontecer. Por que você acha que a gente reúne aqui os pastores, terça-feira, para orar e confessar pecados? Por que a gente reúne aqui e dobra o joelho para confessar pecado da igreja? Porque uma igreja que não é sadia não cresce. Não cresce. Você pode orar à vontade. Não tem benção. E a palavra benção, ela carrega consigo o quê? A palavra multiplicação. Aprenda isso. Todas as vezes que a palavra benção aparece na Bíblia, vem a palavra multiplicação juntinho com ela. Juntinho. Então Deus fez o mar produzir peixe. Produz o mar peixes. E Deus os abençoou. Deus chamou o homem e a mulher, disse, Deus abençoou o homem, disse, multipliquem-se, diga, multipliquem-se, sede fecundos. Jesus parte o pão, agradece o Pai, abençoa o pão, ele se multiplica e 5.000 comem. E depois 3.000 comem, por quê? A bênção carrega consigo um sinal de multiplicação. Entenderam isso, gente? Quando a gente fala sobre investigação espiritual, perseguição espiritual, eu tenho que ser honesto com a igreja. Eu tenho que ser verdadeiro com você. E eu tenho que levar você para um lugar que você entenda que a oração de fé, ela alcança um propósito sim. A oração de fé faz levantar o doente. A oração de fé, em nome de Jesus, traz a bênção para você. Mas aí a gente vai ficar numa briga aqui. O pastor querendo te abençoar e a tua vida te desautorizando disso. A igreja querendo te abençoar e você não consertando o que tem que consertar. Então, querido, casa de uma vez. Você já não está vivendo, é isso que Paulo diz. 1 Coríntios capítulo 7, é melhor casar-se do que abrasar-se. Conserta a tua vida e seja fiel ao teu Deus. Seja fiel à tua esposa. O passado que não dá para mudar. O passado dá para mudar? Não dá. Agora eu já borrei minha vida toda, era para fazer uma pintura linda, fiz um borrão. Agora, se você hoje se humilhar, orar, buscar a face de Deus e tomar a decisão, não é sair daqui dizendo assim, ai pastor, que palavra, não quero ver isso. A palavra não é minha, de Deus. Eu preguei alguma coisa aqui minha? Eu preguei a palavra de Deus. Agora, se você tomar uma decisão hoje, é isso aqui que eu vou consertar. Você que está em casa ainda, querido, os cultos estão abertos, vem adorar a Deus. As células já estão abertas, temos células em toda a cidade. Você precisa pedir perdão para alguém, pede para tua esposa, para o teu filho, para o teu pastor, para o teu pai. Agora, ai pastor, ele que pecou contra mim, então vai lá e diz para ele, sabia que você pecou contra mim? Foi horrível o que você fez, mas eu quero te perdoar. Pronto,
você cumpre o propósito. Se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele somente. Não adianta ficar mandando indireta no WhatsApp. Não adianta ficar botando postagem na rede social. Porque Deus vai punir os malfeitores. Que vai lá e diz. Porque tem gente que pecou contra você e nem sabe que pecou contra você. Gente que foi dura, que foi omissa, que ignorou teu pedido, que no momento da maior dor não te deu a mão, pessoas que você esperava que fosse te ajudar e não te ajudaram. Vai lá e fala, aquele tempo foi um tempo difícil, você não me ajudou, meu coração está impregnado de um pecado chamado amargura, que é um fedor no mundo espiritual. Mas eu quero te perdoar hoje. Você não me deve mais nada. Quero perdoar a tua vida. Pronto, você conserta isso com Deus, você conserta com os homens, e você atrai sobre você a bênção. Entenderam isso? Deixa eu orar por vocês. Fique em pé, em nome de Jesus. Fique em pé, em nome de Jesus. Se você puder, quem está com neném, fica sentado. Quem está com um problema, fica sentado. São exatamente, no meu relógio, olha, 9h31, e todo culto vai terminar às 9h30. Hoje eu ainda extrapolei, desorganizei 1 minuto. Mas você vai vir às 8h21h30, a gente vai estar encerrando e orando pela sua vida. Feche seus olhos. Se a palavra de Deus que foi pregada hoje aqui, organizada, se Deus falou no seu coração, você reconhece aqui, que você tropeçou, falou, agora eu sei a causa do meu sofrimento, agora eu sei da causa do que eu estou vivendo hoje. Existe esperança? Claro que existe. Volta para o teu Deus. Se o meu povo, de todo coração, de toda alma, de toda força se voltar para mim, eu vou suspender esse efeito de maldição. Eu vou abençoar a tua terra, eu vou abençoar a tua casa, eu vou abençoar a tua família. Porque na casa do justo tem o quê? Tem bênção. Se você quer mudar a tua vida, bota a mão no teu coração, a gente vai orar todo mundo junto aqui. Se você olha para trás e fala assim, eu falhei aqui, eu de fato fiz uma escolha, e tem um sinal de Deus na minha vida, como tem um sinal de Caim. Mas eu não quero me afastar de Deus, eu não quero ter colheitas que são abortadas, eu não quero ter falências econômicas, eu não quero andar por aí sem destino, eu quero voltar para o meu Deus. Se você quer isso, coloca a mão no teu coração. Pai querido, nós queremos confessar hoje desvios, queremos confessar hoje desobediências. Muitos aqui nem conheciam tua palavra, Pai, mas hoje reconhecem que as causas das vidas arruinadas, das casas que sofrem, de heranças que vão se perdendo, somos nós mesmos, foram eles aí mesmo. Nós queremos apelar para aquele que expiou nossos pecados. Queremos apelar para Jesus Cristo aqui. Com a mão no coração nós pedimos que Jesus Cristo entre na nossa vida, que o sangue que nos purifica das nossas obras mortas, dos nossos pecados, nos dê de novo acesso ao Pai, que é o nosso Deus, ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá uma voz do céu, retirando toda a palavra que nos alienou da bênção, toda a palavra que nos amaldiçoou, veio como praga de maldição sobre nós, e lança sobre nós a tua palavra de bênção. Nós decidimos hoje completar ou recomeçar uma carreira que um dia nós abandonamos, e nós queremos pedir que o Senhor desfaça todo efeito maldito, que o Senhor desfaça toda perseguição espiritual maligna, que o Senhor tire de nós todo sinal de pecado e coloque em nós o sinal do teu Espírito Santo, o selo do teu Espírito Santo, para que o mundo saiba que nós pertencemos ao Senhor, e toda palavra lançada, organizada, maligna contra nós, não encontre brecha para entrar na nossa vida. Nós assim te louvamos e te agradecemos, e te pedimos, nos conduz no caminho da vida, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém comigo? Você pode aplaudir o Senhor Jesus, por tudo que Ele fez na sua vida. Agora toma uma decisão. Você que está sem igreja, querido, não viva sem igreja, eu tenho falado aqui. A nossa igreja está pronta para te acolher. Nós temos células espalhadas em muitos bairros aqui.
Nós temos pastores atendendo vocês aqui o dia inteiro. Nós temos pessoas aqui que podem te socorrer. Nós temos ministério para você participar, para você abençoar. Nós estamos sofrendo hoje com o quê? Porque a gente tem pouca gente para tratar de muita gente. Então, deixa Deus te usar. Se você não foi batizado nas águas, sabia que você precisa ser batizado nas águas? Então, entra ali no link da Rota Membresia. Está lá no site da igreja, bbr.org.br. Clica lá, seja membro. Durante o culto de domingo, hoje o pastor Paulo da Integração não pôde estar com a gente, mas o Eliseu está ali no fundo. Está ali, ele ali, ó, perto do cartaz da família. Olha, eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero estar debaixo dessa cobertura, amém? Deus abençoe. Toda quarta-feira uma palavra aleluiada, toda quarta-feira uma palavra de glória, de desafio, de honra ao nosso Deus, amém? Levante tuas mãos, você que está em casa, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Diz amém. Deus abençoe a todos, gente. Boa noite. Vai na paz do Senhor, guardado pelo poder do Senhor, pela mão de Deus, pelos anjos de Deus. Amém?